Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao programa Na Cena do Crime, onde nós vamos explorar as mentes mais sombrias da história. Eu me chamo Cibele Verdasca e hoje, no episódio de estreia, falaremos sobre um dos criminosos mais famosos e perturbadores da história dos Estados Unidos, Charles Manson. Você já ouviu falar dele? E para nos ajudar a entender um pouco da mente de Manson, nós temos aqui no estúdio a Ângela Sansonzevi, psicóloga, professora e supervisora clínica. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Ângela. E nós estamos muito felizes, em contar com você nessa discussão acerca desse caso tão interessante. Obrigada também, Cibele, é um prazer e tomara que a gente consiga refletir juntos aqui, com a plateia também, para que algumas coisas sejam esclarecidas minimamente, Ah, com certeza serão. Muito bem. Olha, além da Ângela, nós contamos também com a nossa plateia carregada de opiniões sobre o assunto. Olha só. Muito bem. E para analisarmos este caso a fundo, nós precisamos começar com um fator muito importante na maioria dos casos: a infância. Charles Miles Maddox nasceu na cidade de Cincinnati, Ohio, nos Estados Unidos. Ele foi criado em um ambiente instável e problemático. Difícil a relação com a sua mãe, passando sua infância em lares adotivos e muitos reformatórios. Manson começou a se envolver com crimes ainda jovem e passou a maior parte da sua vida adulta na prisão por diversas transgressões, que foram evoluindo ao longo dos anos para crimes mais violentos. Vamos lá. Ângela, conta então pra gente os fatores como os da infância de Charles afetam muito o desenvolvimento da criança? Com certeza, dentre os fatores de desenvolvimento, o momento da vida onde o desenvolvimento ocorre da maneira mais rápida é na primeira, na segunda e na terceira infância. Então, da primeira infância até a adolescência, o desenvolvimento é muito evidente. 6 meses na vida de uma criança muito pequena é muito tempo, acontecem muitas coisas, Então a gente tem, com certeza, esse período da infância, ele é fundante de muitas coisas, inclusive de comportamentos, Então é um momento de muito aprendizado, do desenvolvimento de competências, do desenvolvimento cognitivo, muitas coisas acontecem nessa fase. Então, com certeza, a infância, não só na vida dele, como na vida de todas as pessoas, é um período muito significativo para consolidar depois a personalidade, os comportamentos, os padrões de comportamento que as pessoas vão apresentar depois na vida adulta, na juventude, na vida adulta. Infância. E a questão da genética, ela tem alguma influência nisso tudo que você falou pra gente? Com certeza, a genética é um dos fatores que determinam algumas coisas depois no decorrer do desenvolvimento, fazendo uma diferenciação importante entre o que é genético, o que é da ordem genética e o que é da ordem hereditária. Então, assim, genético é aquilo que se constitui como genótipo, ou seja, é aquilo que se dá na formação do embrião. Então, características genéticas, hereditário é aquilo que se herda geneticamente. Então, existem coisas que são simplesmente genéticas e outras que são mescladas com fatores herdados, por isso hereditários. Então, com certeza, existem sim interferências, No entanto, do ponto de vista psicológico, que é do lugar de onde eu posso falar, a gente considera que a genética tem interferência em relação à maneira como a pessoa vai se desenvolver e os padrões de comportamento que vai apresentar, no entanto, não é 100% determinante. Mas então me explica uma coisa, as pessoas nascem psicopatas ou elas se
tornam psicopatas? Veja, do ponto de vista do desenvolvimento, ninguém nasce nada. As pessoas nascem com potencial para algumas coisas, né? Com potencial genético, com potencial hereditário. No entanto, o que vai contribuir para favorecer ou dificultar o desenvolvimento de algumas competências é justamente o ambiente, as oportunidades. Então, a gente está falando entre genótipo, que é tudo aquilo que existe na constituição genética do indivíduo, e fenótipo, que é a interação entre aquilo que acontece geneticamente no organismo e as oportunidades que o ambiente vai trazer. Então, a gente não pode dizer que uma criança nasce psicopata, né? Uma criança nasce com potencial para isso ou para aquilo, né? Isso não só no sentido de doenças ou de condições mentais, de condições físicas, predisposta a determinado transtorno de desenvolvimento, né? Então, isso acontece. Mas a gente não pode dizer que tudo está determinado geneticamente, que não vai depender de nada que o ambiente apresente, né? Até porque, assim, eu sou uma pessoa, né, uma profissional da área do comportamento. Então, se eu entender que tudo está determinado geneticamente, o meu trabalho não vai ter nenhuma... Fica por aqui, né? Não faz sentido. Né? Obrigada, Ângela. Olha só, na década de 60, a banda Beatles lançou a faixa Helter Skelter, do álbum branco, que teve um papel importante para a criação da seita de Manson, nomeando inclusive a sua profecia. Vale lembrar que durante os seus longos anos de prisão, Manson aprendeu a compor e também a tocar violão. Ele sonhava em ser um artista famoso. O seu plano era expandir as suas ideias para o resto do mundo através da gravação de um disco. Entretanto, Terry Mitchell, um grande produtor musical da época, negou a Manson um contrato em sua produtora, o que gerou bastante frustração para ele. Ângela, nós temos uma pergunta da plateia a respeito aí dessa relação. Boa noite, Ângela, tudo bem? Oi. Eu queria saber sobre esse sonho frustrado de ser músico, se isso interferia em algum ato dele para chegar a esse ponto. Veja, pensando especificamente na história dele, né? O que dá para entender de toda a biografia e de tudo que ele acabou construindo é que realmente isso foi uma frustração muito significativa na vida dele, né? E em se tratando de uma pessoa que não mede esforços para ter aquilo que deseja, né? Inclusive, como eu vinha falando da questão de transgredir, né? Transgredir no sentido dos seus objetivos, né? É como se fosse assim, doa quem doer, precise passar por cima de quem for, né? Então, assim, com certeza, isso foi um fator muito significativo, né? Pelo menos para que ele iniciasse alguns movimentos e agregasse pessoas, né, em torno daquilo que era uma questão dele, né? Então, sim, eu acredito que sim, que ele fez muitas coisas em nome disso, né? Não que ele tenha necessariamente conseguido cumprir o objetivo inicial dele, que era talvez ser uma pessoa famosa por meio da música, por exemplo, né? Mas ele acabou conquistando, entre aspas, né, outras coisas em razão da maneira como ele se portou, né? E na cabeça dele estava tudo justificado, porque ele estava frustrado, né? Então ele achou que ele podia fazer o que ele achava que ele devia para se vingar ou para aliviar a frustração dele ou alguma coisa nesse sentido. Então eu acredito que sim, acredito que pensando na biografia dele, penso que isso interferiu bastante. Tá bom, obrigada. Imagina. Ok. Olha só, no próximo bloco iremos conferir o poder de manipulação de Manson para a construção da sua seita. O Na Cena do Crime volta já.
E voltamos para mais um bloco do Na Cena do Crime. Com o episódio de hoje, Charles Manson, o líder da seita que aterrorizou os Estados Unidos. O grupo, ou melhor, a família Manson, liderada por Charles, moravam num rancho Spahn, um local isolado próximo a Los Angeles, na Califórnia. Nós sabemos que Manson tinha total domínio sobre a sua seita e o seu grupo idolatrava totalmente as suas ideias. Ele pregava a ideia de que o julgamento final viria após uma guerra racial que seria iniciada pelos negros. Na época, ele contou aos seus seguidores que os negros, então, ganhariam a disputa e os membros da família governariam o que restou do mundo. Olha só, hein, Ângela? Complicado. Ângela, conta lá pra gente, então, um pouco mais sobre essa estratégia de isolar um grupo e fixar ideias que destoavam da realidade. Como é que funciona isso? Certo. Na verdade, acho que uma das coisas importantes da gente entender nessa situação propriamente é de que a gente está falando da década de 70, em que a questão da comunicação era muito mais restrita, né? Então, você estar num local afastado de uma cidade maior, por exemplo, significava, sim, restrição de contato, né? Restrição de contato com outras realidades, com outras pessoas, até assim, do ponto de vista da rotina, né? Ninguém toma conhecimento do que acontece lá e vice-versa, né? Então, com certeza, o isolamento social, o afastamento, né, de outras interferências, de outras vivências, é uma coisa muito comum. Se você for fazer um estudo, assim, for pensar algumas coisas na história, porque ele não foi a primeira pessoa que criou uma seita, Sim. né? Se a gente for pensar essas histórias aí na nossa cultura, a gente vai encontrar essa característica, né? Uma condição de isolamento, uma condição onde as pessoas se dedicam especificamente àquelas ideias, àquela rotina, o padrão alimentar, o padrão de atividades, né? Então, existe sim uma padronização do comportamento e uma padronização do pensamento, né? Quando a gente fala em padronização do pensamento, é natural que a gente esteja pensando na hipótese de existir um agente manipulador, né? Que no caso é a pessoa que toma frente, né, em relação à criação de uma seita. Favorece. Favorece. Toda essa situação, né? Uhum. Okay. Bom, então, como nós podemos notar, Manson tinha total domínio sobre a sua seita, além de um grande carisma, né, e poder de sedução para atrair as pessoas. Ângela, como que a gente consegue relacionar isso com as características de transtorno de personalidade antissocial? Então, o transtorno de personalidade antissocial, como a gente já comentou, é um transtorno que só se diagnostica na vida adulta, né? E ele tem a ver, então, com a personalidade já formada, por isso que antes dos 15 anos a gente não fala em transtorno de personalidade, porque a gente ainda, do ponto de vista fisiológico e neurológico, a personalidade ainda está em desenvolvimento, ela ainda não se consolidou, né, em todos os seus traços. Então, quando a gente trabalha com a hipótese de um transtorno de personalidade, a gente está falando de uma pessoa adulta. Uhum. Certo? Então, o que acontece? A personalidade antissocial, ela tem um padrão, né, de transgressão, de manipulação, de raciocínio, né, para influenciar no pensamento das pessoas, para influenciar a atitude das pessoas, que é muito evidente, né? Na psicopatia, isso vai ao extremo, né? Então, o psicopata, que é esse antissocial pleno, né, crônico, é uma pessoa que realmente tem total poder sobre as pessoas com quem se relaciona. Então, na sua visão mesmo, não apenas de um transtorno de personalidade antissocial, mas definitivamente psicopata. Definitivamente psicopata, porque ele não tinha nenhum tipo de condição que acusasse um remorso, um repensar sobre a sua prática, um revisar a sua conduta, um desculpar-se, um deprimir
uma pessoa como essa é tão convicta e automotivada, independentemente do que esteja acontecendo, ele permanece automotivado, né? E firme nas suas convicções, nos seus propósitos. Ok. E você acredita que ele sabia desse poder de manipulação que ele tinha sobre essas outras pessoas? Ou ele estava fora de si, estava em psicose? Ele tinha plena consciência daquilo que ele estava Com fazendo? certeza não existe nenhum equívoco em relação ao que ele estava fazendo, né? Então, uma pessoa com esse diagnóstico, com esse padrão de comportamento, ele tem total noção do que está fazendo, total consciência, né? Ele não está equivocado em relação àquilo que está fazendo. Ele pode estar equivocado aos nossos olhos, né? Onde já se viu fazer uma coisa dessa, mas na concepção dele tudo se justifica e ele é muito consciente daquilo que ele está fazendo, inclusive do quanto se está manipulando mais ou menos, agora é hora disso, agora não é hora daquilo, então é tudo muito pensado, muito calculado, né? E essa convicção é tamanha, sobretudo, né, em relação ao julgamento externo, que ele não se abala. Nenhum julgamento externo abala um psicopata nas suas convicções. Tá certo. Olha só, um outro fator importante é que os membros que faziam parte dessa seita eram jovens hippies com idade de 20, 23 anos. Inclusive, a sua família, né, ela era composta, na sua grande maioria, por mulheres que eram usadas por Manson como meio para conseguir drogas em troca de relações sexuais. Ângela, você acredita que as características pessoais dos integrantes do grupo facilitaram toda essa manipulação de Manson, a idade, ser mulher, tudo isso, fora também a questão de estarem afastados do convívio da sociedade? Com certeza. Primeiro essas pessoas se interessaram por ele. Primeiro ele arrebatou essas pessoas de alguma forma. Depois é que eles se isolaram, né? Então o que acontece? O isolamento já foi uma consequência deles estarem realmente acreditando no Manson, né? Então assim, com certeza as características pessoais, o nível de fragilidade, né, a motivação de cada um, as frustrações de cada um, tem muito a ver com aquilo com o que se identificam. Então, chega uma pessoa em plenos anos 70, né? Paz e amor, né? Então, trazendo uma ideia completamente distinta de tudo que era vigente na sociedade naquele momento, né? No momento de muita abertura sexual, relacional. Então, assim, surge uma pessoa como ele, com uma teoria, né, mirabolante, mas cheia de conexões e tal, dependendo do grau de fragilidade até cognitiva dessas pessoas, não é difícil. Sim. Né? E se você for pensar, o grupo dele ficou muito homogêneo, porque eram todos jovens, a maioria mulheres, né? Desconectadas de suas famílias, de seus núcleos. Dependentes emocionais, muitas delas. Entende? Então, você vai ver que tem um perfil muito específico também das pessoas que seguiram ele. Tá certo. Nós vamos agora para um rápido intervalo, bem rapidinho, hein? Mas não saia daí que o nosso próximo bloco conversaremos sobre os crimes cometidos pela seita e o fim da história de Manson. Na Cena do Crime, volta já!
Estamos de volta para o nosso último bloco de Na Cena do Crime. E se você acabou de chegar aqui, sente-se e venha conosco analisar o desfecho da história de Charles Manson, um dos criminosos mais famosos da história dos Estados Unidos. O principal crime liderado por Manson aconteceu em uma madrugada em agosto de 1969. Ele instruiu 4 membros de sua seita a invadirem a casa do produtor Terry Mitchell e assassinarem todos os que estivessem lá da maneira mais cruel possível. Uma das fatalidades foi a atriz Cheryl Tate, que estava grávida de 8 meses. Ela foi assassinada com 16 facadas. Na noite seguinte, a família deu continuidade ao plano, só que dessa vez na residência de Leno e Rosemary LaBianca, donos de uma mercearia. O casal foi assassinado a facadas e após as execuções, os assassinos escreveram palavras como "morte aos porcos" e "Helter Skelter", com o sangue das vítimas nas portas e paredes da casa. Tudo isso na tentativa de se livrarem da culpa, incriminando assim os Panteras Negras e dando início à guerra racial prevista por Manson. Ângela, por que nesses casos os criminosos deixam a sua marca registrada? Essa é uma assinatura dos crimes? Como é que funciona esse sistema? Na verdade, assim, é muito comum, né? Especialmente quando existem mortes em série, né? Então, não necessariamente assim em casos de assassinatos esporádicos, né, pontuais, mas quando existem situações de mortes em série, é comum, né, a gente encontrar, né, os investigadores, melhor dizendo, né, encontrarem alguns pontos de convergência, né, entre as cenas dos crimes, o procedimento, né, e isso a literatura traz mais no sentido assim de, claro, significar uma assinatura do assassino, né, mas também no sentido de caracterizar, né, o contexto, porque é tudo muito semelhante, né, é como se fosse assim, existe uma convicção de fundo para que aquilo tenha acontecido, né, e de alguma forma, se a gente for pensar até assim, nas histórias, né, que são contadas e nas histórias reais que já foram decifradas, né, de serial killers, o quanto isso acaba sendo também uma provocação, né? Então provoca a sociedade, provoca a equipe de investigação, a equipe da polícia, né? Deixando algumas marquinhas, é como se ficasse cutucando para ver se é descoberto, para ver se alguém decifra aquela pegadinha, aquela charada. Essa assinatura é um padrão, então, de... Acaba sendo um padrão em cada de procedimento, né? Ah, tá certo. E uma vez psicopata, sempre psicopata. Assim, depois que se consolida a personalidade, né, e observa-se, né, que esse é o diagnóstico, não existe retorno ex-psicopata, não. Não, tratamento... Uma pessoa que não se equivoca não procura tratamento, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que não entra em sofrimento, não questiona as suas ações, não vai procurar tratamento, vai procurar ajuda. Para ajuda para quê? Não precisa. Ele resolve tudo. Tá E acho importante também, a gente só está falando no masculino, né? Porque a literatura, a pesquisa e tal, sempre traz dados mais significativos de homens psicopatas, mas isso também não exclui as mulheres, né? Mas a prevalência ainda é muito grande, né, de incidência nos homens. E olha só, há quem diga que a justiça tarda, mas não falha, né? E da mesma forma que a ascensão da família Manson foi rápida, também foi o seu declínio. As investigações dos assassinatos duraram meses até que fossem relacionados à seita. Mas com o depoimento de uma integrante foi possível prender todos os envolvidos. Mesmo sem ter efetivamente assassinado nenhuma das vítimas, em 1971, Macy foi condenado à prisão perpétua por manipular o grupo e fazê-los cometer os crimes. O caso dele já foi inspiração de filmes, séries, livros e documentário de grande repercussão, como o longa de Tarantino, em Era uma Vez em Hollywood.
Mason se tornou uma figura com grande destaque na cultura pop americana, tendo uma das suas músicas gravadas pela banda Guns N' Roses, e inspirando nomes artísticos. Charlie chegou até a receber cartas de amor por parte dos seus fãs enquanto estava preso. Ângela, nós temos mais uma dúvida aqui da nossa plateia. Vamos lá. Oi, Ângela, tudo bem? Oi. A minha dúvida é se você consegue explicar para a gente o porquê a maioria desses criminosos, eles são idolatrados, né? Eles servem de inspiração para muitas pessoas após serem capturados, serem pegos. Certo. Na verdade, assim, muitas pessoas servem de inspiração para outras, né? Só que quando a gente fala de uma pessoa com um comportamento criminoso, né, isso gera muita comoção, né? Como assim que as pessoas tomam como exemplo uma pessoa com um comportamento criminoso, né? Só que quem pensa isso são as pessoas que têm bom senso, né, que foram constituídos como cidadãos e cidadãs, né, que entendem o que significa respeito mútuo e coisas nesse sentido. No entanto, assim, é comum a gente encontrar pessoas que se identifiquem com algumas condutas, né, às vezes porque até já tiveram algum tipo de ideação a respeito daquilo, né, outras porque simplesmente admiram a coragem, o fato de ser uma pessoa destemida ou coisas desse tipo, e tem também as pessoas que admiram só para criar polêmica, né? Só para criar comoção. Então, assim, por exemplo, gravaram a música do cara, né? Tá, mas qual é a ideia? Isso vai dar um monte de bafafá, isso vai criar um clima de suspense, nossa, mas por que será que essa música, né? Então, acho que daí tem muito mais uma questão comercial do que necessariamente uma questão psicológica envolvida, de identificação com aquilo que a pessoa faz, aquilo que eu gostaria de fazer, entende? Então, tem muitas motivações quando a gente fala em se identificar com alguém ou com alguma coisa, mas é muito comum. No entanto, também, tem pessoas que dão ótimos exemplos, que servem de inspiração para muitas pessoas, mas não estão na mídia, né? Não virou filme, né? Não estão presos, enfim. Então, o nosso acesso também a essas pessoas acaba sendo mais restrito. Mas existem sim, existem pessoas que se identificam, né, com esse lado mais sombrio, né, da mente de alguém. Obrigada. Imagina. Aí, Mason morreu em 19 de novembro de 2017, com 83 anos. Antes disso, concedeu diversas entrevistas nas quais deu declarações polêmicas. E por mais absurdas que fossem as suas falas, Mason nunca deixou dúvidas sobre seu poder. Por isso, o caso de Charles Mason é um grande exemplo de como o poder de manipulação pode resultar em um terror quando nas mãos de um psicopata. Olha, nós gostaríamos de agradecer, então, a nossa psicóloga convidada, a Ângela, que disponibilizou um tempo para vir aqui e compartilhar sua análise e sua expertise. Muito obrigada, Ângela, pela sua participação conosco. Eu que agradeço. E nós não podemos também esquecer de deixar nosso muito obrigada aos nossos patrocinadores, Schneider Distribuidora, Café 217, a produtora Lumière e Polarize. Além disso, gostaríamos de agradecer o apoio da FAI, Centro Universitário. É lógico. Muito obrigada também para a presença de todos que estiveram conosco, dessa plateia maravilhosa, muito obrigada. E nós contamos com vocês nas nossas redes sociais, interagindo na escolha do nosso próximo caso. O Na Cena do Crime deste sábado fica por aqui, mas semana que vem nos vemos de novo. Tchau, tchau, até mais.